Olá, me chamo Gustavo Adelino e hoje você está na aula de amartiologia. O que significa amartiologia? Pois bem, amartiologia vem de duas palavrinhas gregas. A primeira é hamartia, a gente vai ver isso na aula de grego. Hamartia significa errar o alvo, ou até mesmo pecado. E a outra palavrinha é logia, que vem a ideia de logos, como a gente viu, ciência, estudo ou até mesmo doutrina. E essa concepção junta fica com a ideia de doutrina do pecado. Mas o que é o pecado? Onde o pecado está enraizado? Pois bem, antes da gente se aprofundar nas questões tanto no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, vale ressaltar que o pecado está enraizado na nossa alma. E por estar enraizado na nossa alma, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque pecar ou ser pecador não é simplesmente você cometer um ato em si, como por exemplo você roubar, matar, adulterar, cobiçar, se prostituir ou coisas semelhantes. O pecado em si está na nossa alma. A gente poderia muito bem usar o texto dos 10 mandamentos, que se encontra lá em Êxodo capítulo 20, em que o autor vai dizer o seguinte, que o primeiro mandamento é você amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas inclui que todo o seu ser tem que estar inclinado apenas em amar a Deus, literalmente sobre todas as coisas, em que Deus está como prioridade na sua vida e não qualquer outra coisa. Como, por exemplo, tem pessoas que têm como seu próprio Deus o seu ego, o seu eu. Essa concepção narcisista, essa concepção de que o eu em si é superior, o eu em si está acima de todos. Isso quer dizer que você é o seu próprio Deus. Ou como, por exemplo, a gente tem o dinheiro. O dinheiro é o mal atualmente. Ele é o mal porque ele se encaixa na nossa vida como o nosso próprio Deus. E quando a gente coloca o dinheiro como nosso próprio Deus, pode ter certeza que ele acaba arruinando a nossa vida. Porque você não vai pensar em Deus em si. Você vai pensar apenas em trabalhar e conquistar o dinheiro. Muitas das vezes não de forma legal, e sim de forma ilegal. E a gente poderia usar vários e vários exemplos, como por exemplo a vaidade. A vaidade em si tem se tornado também o mal do século, em que as pessoas passam horas e horas se maquiando, se vestindo, se arrumando. Não porque elas querem chegar no patamar de uma boa autoestima, e sim querem ser produtos expostos na vitrine para outras pessoas a cobiçarem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o pecado, porque o pecado em si, ele está em nossas almas. Agora a gente vai ver como que funciona essa concepção no Antigo Testamento. Partindo da ideia que o pecado inicia no Antigo Testamento, a gente tem algumas palavrinhas no hebraico que traz essa concepção do que é o pecado. Eu vou citar apenas duas, mas tem várias. Se vocês procurarem em léxicos, dicionários, ou até mesmo em teologias sistemáticas, vocês vão ver que existem mais palavrinhas, não só no hebraico, mas também no grego, que depois a gente vai ver. A primeira palavra é rata e a segunda é avon. Não é avon, mas é avon. E o significado praticamente é errar o alvo, iniquidade, transgressão, calamidade. E o interessante de tudo isso, que eu vou colocar aqui na Terra, é que o pecado pode assumir muitas formas e cada homem podia estar ciente da forma particular do seu pecado. O pecado é aquilo que contraria uma norma e, por fim, acaba sendo a desobediência a Deus. A desobediência envolve tanto a omissão como o erro deliberado. O pecado também não é apenas errar o alvo, mas acertar o lugar errado. Então, com este estudo que a gente tem das palavras no hebraico, a gente entende que não é apenas você desobedecer a Deus, mas é você não estar conformado com a lei pré-estabelecida por Deus. Porque Deus deixou uma lei pré-estabelecida, como por exemplo os 10 mandamentos, que resumindo fica 2. Como, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Eu gosto muito desses 2 mandamentos, por quê? Porque é como se fosse um L, não é o L político, mas é o L que eu falo que parte primeiro de Deus amar você.
aqui, nesse ponto principal, é você receber o amor de Deus. E você recebendo o amor de Deus, você acaba tendo um amor muito próprio. Um amor diferente da vaidade, aquele amor que realmente você se sente tranquilo, em paz, aquele amor que você sabe que em meio à guerra, em meio ao caos, você consegue sentir o amor de Deus na sua vida e aquela paz reinando sobre você. Então, com esse amor próprio, você consegue amar o seu próximo, porque é o seu próximo que você vai ter que amar como a si mesmo. Então, observem, Deus amando você, você conseguindo amar a Deus, obviamente, e também amar a si mesmo, e assim você amar o seu próximo como a si mesmo. E isso é muito interessante. A partir do momento que você descumpre essa lei que é pré-estabelecida, você acaba pecando. Você acaba transgredindo contra Deus. E a gente vai ver depois como que funciona a desobediência. Como que o primeiro casal, lá no Jardim do Éden, pecado. Mas e no Novo Testamento? Como que funciona? Funciona da mesma forma. A gente tem algumas palavrinhas no grego. A primeira é hamartia, que a gente viu na introdução, que significa errar ou pecar. A gente tem, por exemplo, adikia, ou até mesmo anomos, que é uma pessoa sem lei. Praticamente o significado é o mesmo. A pessoa que não segue uma lei, a pessoa que erra o alvo, a pessoa que pode acertar alguma coisa, mas obviamente ela acerta essa coisa errada, errônea. Por isso que a gente precisa tomar cuidado nas nossas decisões, porque o pecado em si não é apenas a atitude. O pecado em si, ele está enraizado na nossa mente. E por estar enraizado na nossa mente, através dos nossos próprios pensamentos, a gente acaba pecando. E a partir do momento que o pensamento peca, isso pode passar para a nossa boca. E quando passa para a nossa boca, a gente tem que refrear a nossa língua. Porque a nossa língua, ela acaba ferindo outras pessoas. Ela pode até mesmo blasfemar contra Deus. Por isso que a gente precisa tomar esse cuidado em dobro, para que do pensamento não passe para a língua e muito menos na nossa ação, no nosso fazer. Porque antes de fazer, você precisa raciocinar. E quando você raciocina, você precisa refrear. Por isso que no Novo Testamento isso é jogado em pauta, porque no Antigo Testamento, por mais que haja explicações sobre o que é o pecado, no Novo Testamento é mais incisivo. E você vê que Jesus fala muito contra o pecado. Você vê que as cartas paulinas falam muito sobre o pecado. Você vê o próprio irmão de Jesus, Tiago, falando sobre o pecado. E tudo isso tem a ver exatamente com o nosso estudo, em que devemos tomar consciência daquilo que pensamos, daquilo que falamos e daquilo que façamos. Porque senão a gente acaba partindo para a condenação eterna e não é isso que queremos. E aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a concepção é essa daqui. Ó. No final de tudo, o pecado é uma rebelião contra Deus e uma transgressão de seus padrões, porque Deus tem um padrão, Ele colocou um padrão e devemos seguir exatamente esse padrão, o padrão divino, não o padrão nosso. Mas e aí? Quando que aconteceu o primeiro pecado? A gente tem lá em Gênesis o relato de Adão e Eva pecando. Mas será que esse foi o primeiro pecado? Será que realmente lá no livro do Gênesis relata o primeiro pecado no mundo? Pois bem, quando lemos o capítulo 3 do livro do Gênesis, percebemos que há uma serpente ali. E essa serpente não apenas era um animal, ela estava sendo controlada, usada por um ser maligno, em que influenciou Eva a comer do fruto e, posteriormente, Adão comer também. Portanto, a gente tem a ideia de que o primeiro pecado aconteceu no mundo angelical. E aqui vale ressaltar o seguinte, que há muitos debates sobre a questão da queda de Satanás. A gente tem alguns estudiosos que partem do princípio de que Isaías 14 e Ezequiel 28 não fazem parte e nem menção da queda de Satanás, principalmente com os termos hebraicos e pela cultura da época, tanto pela cultura babilônica, tanto pela historicidade de alguns reis, como por exemplo Etbaal
segundo ou terceiro, encontrado lá em Ezequiel 28, de acordo com o seu contexto histórico. Portanto, se você partir do princípio de que a queda de Satanás realmente é relatada de forma secundária, tanto no livro de Isaías quanto de Ezequiel, você tem a concepção de que há sim um certo orgulho, que posteriormente é relatado no Novo Testamento, como um orgulho que ocasionou a queda de Satanás, e dali ele fez a sua rebelião e levou a terça parte dos anjos. E daí você tem essa concepção de que realmente acontece esse pecado lá no mundo espiritual, lá no céu, onde Deus se encontra, não que Deus seja limitado em espaço e tempo, mas só uma analogia para a gente conseguir compreender, porque Deus é onipresente, ele está 100% em todos os lugares, inclusive no inferno. Portanto, a gente tem essa concepção de que acontece esse pecado lá, primeiramente. Isso é influenciado no primeiro casal, porque o primeiro casal acaba pecando por conta dessa influência externa, em que Eva acaba sendo seduzida pelos argumentos da serpente, ela acaba comendo do fruto, depois ela estica o seu braço e faz com que Adão coma. Há também relatos de alguns estudiosos que dizem que Adão estava também presente nessa ocasião, e quando Eva estica sua mão com o fruto já comido, Adão nem questiona, simplesmente pega o fruto e come. A gente não sabe que fruto é esse, mas a gente sabe que é verídico porque está mencionado lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. E a gente tem então o segundo pecado. O primeiro acontece no mundo angelical e o segundo acontece lá no Jardim do Éden. E como Adão é o nosso representante federal, a gente tem aí o pecado sendo introduzido na humanidade. A gente tem também o pecado sendo introduzido no cosmos. Não só os seres humanos foram atingidos pelo pecado, mas o mundo inteiro. E a gente vê toda a expansão do pecado, toda quantificação do pecado. Por isso que o pecado, ele é horrível. O pecado, ele vem para destruir, porque ele está alojado na nossa alma. Ele está introduzido na nossa alma. Não pendamos para as coisas boas, mas sempre partimos para as coisas más. Inclusive, até a nossa bondade tem um pouco de pecado nisso. Porque a partir do momento que você ajuda o seu próximo, aquele conhecido, lá no futuro, mesmo que você não tenha no seu coração, de forma consciente, de que você ajudou ele, mas que tu precisa dele lá, e a partir do momento que ele não te ajudar, pode ter certeza que de forma inconsciente você vai pensar: poxa, eu ajudei esse fulano. Eu fiz uma boa ação. E agora ele não está me retribuindo. Isso pode acontecer. Por isso eu deixo como leitura complementar Romanos capítulo 3. Leia tudo, principalmente a partir do verso 7. Vocês vão entender de ponta a ponta como o apóstolo Paulo ele trata sobre o pecado. E o pecado ele atinge todos, não só a família adâmica, não só a família que estava lá no Éden. Ele atinge todos. Eu, você, os nossos familiares, todos. Lá em Romanos capítulo 5 fala muito bem sobre isso. Mas Cristo vem para tirar a gente desse lamaçal do pecado, fazendo com que, através do Espírito Santo, a gente tenha o nosso intelecto, vontade e emoção restituídos, vivificados, para que possamos compreender as coisas espirituais, para que tenhamos vontade de buscar as coisas espirituais e para que regozijamos as coisas espirituais. E como foi dito, todos pecaram. Mas será que as crianças são participantes desse pecado? Será que realmente as crianças nascem puras? Pois bem, a gente vê, com esse textinho que está na tela, em Romanos capítulo 5, versículo 12, fala assim: Romanos capítulo 5, versículo 12, declara que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 18, diz que mediante um só pecado,
todos foram condenados, o que subtende que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz que mediante o pecado de um só homem, todos foram feitos pecadores. Textos que falam da pecaminosidade universal não fazem exceções à infância. Crianças impecáveis seriam salvas sem Cristo, mas isto é antibíblico. Por quê? Porque temos em João, capítulo 14, versículo 6, e Atos, capítulo 4, versículo 12, a menção de que toda a família foi salva, inclusive as crianças. Ser merecedor de castigo também indica o pecado. Por isso que lá em Romanos a gente tem essa concepção, inclusive em Salmos, a gente tem essa ideia lá quando Davi, ele faz aquele salmo bem arrependido de todo aquele pecado que ele cometeu, aquele adultério, aquela matança, o descumprimento dos 10 mandamentos, lá em Salmos capítulo 51, em que ele diz que ele veio do pecado. Ou seja, ele nasceu pecador, ele nasceu destituído da glória de Deus, extraviado. Mas quando o Espírito Santo vem na vida dele, ele tem um verdadeiro arrependimento. Lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 3, a gente tem essa concepção também de que precisamos reconhecer que somos pecadores e necessitamos de um Salvador, porque o pecado, ele está aí, e o salário do pecado é a morte espiritual e a condenação eterna. O relacionamento que tínhamos lá no Jardim do Éden já não temos mais, porque isso foi interrompido. Isso não existe, porque um dia voltará, quando a igreja for arrebatada, o nosso corpo for glorificado, e assim teremos esse contato direto com Deus. Até mais do que quando tínhamos lá no Éden. Por isso que a morte espiritual ela é existente. A morte espiritual ela está presente. E ela tem que ser vencida através da nossa santificação. Que não é só nos separarmos das coisas impuras, das coisas que desagradam a Deus, mas também é fazer a vontade do Pai. Aquele que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por ti.